sou o Tarek Rocha. Se você ainda não me conhece, aqui em minhas redes sociais, você já pode aproveitar e se inscrever aqui no canal, ativar a notificação que tá chegando aí vídeos novos, 2019, tá vindo com bastante novidades. E no vídeo de hoje é pra falar da produção da Netflix, a série You. Well, hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck. And there you were. Every account set to public. You want to be seen, heard, known. Of course, I obliged. I believe in love at first sight. But love is tricky. Bom, a série Você, tudo começa numa livraria em Nova York. Nova York é a cidade mais movimentada, cidade luz. Nova York. New York City. Bom, então antes de tudo, alerta de spoiler, tá? Esse vídeo aqui vão ter spoilers da série sim, contando sobre o final. Bom, tudo começa quando Joe, gerente de uma livraria em Nova York, sim, ele é gerente porque o pai adotivo dele, um senhor, ele já tá doente, então é o Joe que cuida da livraria. Numa livraria, inclusive, que tem um porão, onde tem um freezer que eles deixam livros lá, que quem cuida de livro conhece e sabe que tem que ter uma temperatura certa pro livro não ficar amarelado. Enfim, eu não entendo, mas é pro livro ficar conservado. Isso daí, que eram edições originais. E tudo a gente começa a ver que o Joe é meio maluco quando começa, porque a Beck, essa personagem aqui, ela entra na livraria do Joe, que é ele. E ela começa a andar pelos corredores procurando um livro pra levar. E a gente já percebe que ele é meio maluco porque ele começa a seguir ela, tipo, pelos corredores. Ele já dá características de stalker, pior que eu conheço gente assim. E ele começa a seguir ela e ele começa a falar, tipo, o que ela tá pensando. Sobre a produção da série, o que eu posso falar? A série foi bem produzida, tem atores bons. E tem uma questão diferente, que é a questão da produção de mostrar o pensamento dele. Então a série inteira praticamente mostra o ponto de vista dele, mas mostra o que tá acontecendo na história. Então você consegue entender quem tá certo e quem tá errado. Isso tudo mostra na série. E ele começa a seguir ela, ele começa a falar coisas sobre ela, enfim, ele se apaixona por ela. Só que não é um se apaixonar qualquer, ele segue ela até a casa dele. Enfim, ele descobre tudo sobre a vida da Beck. Ele vai investigando em redes sociais, no Instagram, vai até a casa dela. Aí ele descobre o tipo de cara que ela gosta bem daqueles caras que são bem babacas, bem idiotas, que é esse personagem aqui, o Benji. Tá? Ela era a namorada dele. E ele vê, inclusive, ele fica seguindo, todo dia ele passa na casa dela, ele realmente vira um stalker dela. Ele vira um stalker. E aí, mais pra frente, ele vê que a vida dela é bem frustrada, que ela é uma escritora e ela estuda e trabalha ao mesmo tempo, e que a vida dela tá uma correria. Ela faz mestrado e também trabalha na faculdade, e a vida dela tá uma correria total. E aí, no meio de tudo isso, ele descobre que as amigas dela são meio falsas, né, totalmente falsas, e são ricas, enquanto a Beck não é rica. Então, ela tenta parecer rica como as amigas. Is this Joseph? Hey, can we get real for a second? You have questionable taste in friends. I'm going to help you get the life you deserve. I think I might really like him. You can't be serious. I'm not a maybe. I'm the one. Bom, enfim, um dia ela sai lá no encontro com as amigas bêbada, com o celular na mão, mandando mensagem pro namorado dela. O namorado dela, o Benji, ele vende cocaína. Enfim, ele tá nesse mundo... das drogas, do tráfico, no meio de tudo isso. E ela tava totalmente bêbada e ela vai andando perto da linha de trem e ela cai na linha de trem, derruba o celular, enfim, ele tava lá. Ele falou que era uma coincidência, mas ele tava lá porque ele tava seguindo ela, ele tava em todo lugar que ela tava. Ele salva ela e ele rouba o celular dela, sim, porque o celular dela cai no chão, ela tava bêbada, ele coloca no bolso e a hora que ele pega um táxi com ela até a casa dela e a hora que chega lá, ele finge que não sabe, não viu onde ficou o celular, mas enfim. Ele roubou o celular dela pra ficar vendo as mensagens. Então ela foi lá, comprou um novo e ele ficou acompanhando tudo, porque não desativou o sistema, porque tava com ele o celular. Então ele não deixou o celular ser desativado. E a Beck achava que quando o celular caiu, quebrou e tava desativado, ninguém ia achar, ninguém ia mexer, mas tava com ele e o celular tava funcionando. Então ele lia tudo, ele sabia o que ela tava pensando. E aí que a história começa a ficar doida, que ele realmente é um stalker, ele realmente é maluco, entendeu? Ele começa a seguir ela.
Aí ele descobre lá coisas sobre o Benji. O Benji, ele tem uma cena que ele invade lá a livraria. Ele prende o Benji dentro do freezer. Aí que começa a história do freezer. Does one get rid of a body? E ele deixa o Benji lá e fica chantageando o Benji pra saber sobre o que a Beck gosta. E ele fala, o Benji fica falando coisas sobre a Beck. E ele descobre que a Beck não era essa mulher ruim como o Benji falou. Então ele resolve dar um cappuccino com amêndoas pro Benji, porque ele sabia, o Benji em uma dessas conversas contou que era alérgico a qualquer coisa de amendoim e bebida láctea que tivesse óleo de amendoim. E ele dá uma bebida intencionalmente pro Benji com amendoim. Aí aquele momento que você tá assistindo, você fala, peraí, se ele deu a bebida com amendoim não era pra testar, ele sabia que o Benji ia morrer. Mas ele matou propositalmente, porque é isso, a série mostra os pensamentos, né, do Joe, mas mostra, tipo, mostrando como ele reage, como ele conversa com todo mundo, mostra que ele é bem psicopata, porque o psicopata ele é assim, ele tem aquela aparência de bonzinho, enquanto não é. E isso mostra muito o Joe. O Joe, o tempo todo, você assiste a série até o último episódio, você não consegue acreditar que ele mata pessoas e que ele é mau. Mas isso vai se revelando, esses são os spoilers que eu falei. Isso vai se revelando no meio da série. E aí ele consegue namorar com a Beck, enfim, ele invade a casa dela. Depois tem uma amiga dela, que também não é uma boa pessoa, ela é má, mas ela é apaixonada pela Beck, então ela quer separar o Joe da Beck. E ele acaba matando essa amiga, né? Tem toda uma confusão, ele tenta matar uma vez, não dá certo, essa amiga fica brigando com ele. E um dia que eles vão lá pra uma ilha, que as duas, né, vão pra uma ilha, a Beck e a Peach, que era essa amiga, que é essa personagem aqui, numa briga lá com a arma, ele mata a Peach e finge que ela que se matou, que nada aconteceu. Então ele planejava tudo. E a mesma coisa foi com o Benji e com a Peach não, porque a Peach ele falou que ela tinha se matado, mas a mesma coisa foi com o Benji. Ele pegou o celular, ficou postando coisas fingindo como se o Benji tivesse ido pra outro lugar. Então meio que ninguém ficou sabendo o que aconteceu com o Benji, porque ele queimou o corpo. E aí vai mostrando o relacionamento deles, eles terminam lá, ela termina com ele por uma época, mas ele continua seguindo ela. Ele namora com outra moça, mas ele continua apaixonado por ela, enfim, vai nesse enredo. E a Beck nunca descobriu sobre essas coisas que ele tinha feito. E no final, perto do final da série, são 10 episódios, de mais ou menos 40 minutos cada, uma média. E no final da série, assim, no último episódio, quando ela tá com ele no apartamento dele, em cima, no forro, tinha uma caixinha, tipo, tinha um forro, você abria, e tinha um negócio que dava acesso ao teto, ao sótão. E a Beck vai lá no banheiro e encontra uma caixa que tinha muitas coisas dela, o celular antigo dela, o celular do Benji, o celular da Peach, o diário da Peach, tinha muitas coisas. E aí ela descobre tudo sobre ele, ela tenta fugir, ele faz ela desmaiar, ele bate alguma coisa na cabeça dela, não mostra na série, e ele tranca ela dentro do freezer. E aí nesse último episódio vai explicando por que ele faz isso, por que ele trancou ela dentro do freezer. Porque ele é bem psicopata, ele amava ela, e esse senhor que o adotou, esse senhor tratava ele muito mal, esse senhor trancava ele no freezer, fazia ele limpar, fazia ele estudar, ler todos os livros antigos que tinha lá. Então por conta desse senhor, ele acabou ficando louco. Ele realmente, chega no último episódio, você vê que ele é louco. A ex-namorada dele, a Candace, que é essa personagem aqui, ele namorava com ela e ela traiu ele. Ela realmente traiu ele com este produtor dela, que ela era uma cantora. E aí ele matou o produtor. E aí a notícia se espalhou que ele tinha caído do prédio sozinho. E ele supostamente matou a Candace. Isso que ficou um ar na história. Ele falou que ela tinha ido pra Paris, só que todo mundo não viu mais foto dela. E ele fez algumas montagens de foto pra como se ela estivesse em Paris e ficou comandando uma rede social dela. Isso ficou bem claro. E aí, assim, ele já tinha matado o produtor, ele tinha matado o Benji, ele tinha matado a Peach e tinha matado até o vizinho dele. Porque o vizinho dele tinha umas questões de briga lá, porque a vizinha dele tinha um filho e tinha esse marido que era bêbado e ele gostava muito da criança. Então ele vai lá e mata esse marido pra não machucar a criança. Enfim, isso mostra bem na série. Ele é um psicopata, ele mata muita gente, mas ele fica por isso mesmo. Ele continua com aquela pose de eu sou do bem, eu sou legal. E quando fica nessa questão, ele e a Peach trancado lá embaixo do freezer, tem uma hora que ela consegue fugir, ela bate com um negócio que ela achou na cabeça dele, tenta abrir a chave, mas não consegue. E ela tenta fugir e tenta abrir a porta, porque era tudo trancado ali embaixo, era com isolamento de som. E ele mata a Beck, não mostra como. E ela tinha escrito, enquanto ela estava no freezer, uma história de como se fosse o terapeuta. Porque ela traiu o Joe com o terapeuta. Então assim, não é que a Beck ela era má, mas quando eles tiveram meio que uma briga e terminaram, não é que ela traiu ele.
Eles estavam mais ou menos, não estavam terminados, mas ela ficou com o terapeuta. E aí o Joe publicou esse livro. A Beck ficou conhecida assim nos Estados Unidos inteiro, ficou uma escritora famosa. E tudo ficou no livro escrito como se a Beck tivesse presa em algum lugar escrevendo o próprio assassinato. Então tudo foi culpa do terapeuta. Então o terapeuta foi preso, ele não tinha como provar que ele era inocente. Ele foi preso e ficou como se ele tivesse matado a Beck, como se ele tivesse matado o Ben, ele tivesse planejado tudo. Então o terapeuta foi preso. E aí assim termina a série. Ele mata a Beck, fica por isso mesmo, depois de tantos conflitos e coisas que acontecem. E no último episódio, bem no finalzinho ali, quando ele tá arrumando os livros da Beck pra vender na livraria, uma mulher entra e tal, vai andando e começa a mesma coisa do primeiro episódio. Foi aí que eu fiquei pé da vida, fiquei puto mesmo. Porque eu assisti, eu falei, não é possível. A Beck morreu. Primeiramente que ele era o protagonista. Sim, o Joe é o protagonista. Mas a Beck tava ali junto com o protagonista, então todo mundo viu que a Beck era inocente. O diretor poderia muito bem, isso já aconteceu em várias séries e filmes, ter um protagonista, mas não dar certo, e transportar o protagonista para outra pessoa. Então o Joe poderia morrer e ela ser a nova protagonista. Mas enfim, era meio que aquilo. Os dois estavam dentro do porão, um dos dois ia morrer. Ela não ia matar ele. Se ela matasse ele, ela ia ser uma assassina também. Mas acabou que ele matou ela. E aí aconteceu toda aquela cena de novo, de uma mulher entrando, ele falando sobre a mulher, sobre ele já... Pelo olhar da mulher, ele já sabia o livro que ela gostava e tal, tipo, uma mente totalmente pirada. Então, aí quando chega uma moça que ele quer cumprimentar, ele vai lá pra cumprimentar, e a moça tava tipo com um chapéu meio fechado, meio no escuro, ela tira o chapéu e era a Candace, a ex-namorada dele. Então não explicou na primeira temporada como que ele supostamente a matou, mas ela não morreu. E ela volta pra resolver pendências. Ela mesma fala isso, eu acho que nós temos pendências pra resolver. Então ela volta pra se vingar dele. Isso que me animou a assistir a segunda temporada. E foi isso, foi basicamente isso. A série inteira mostra que o Joe é um stalker, que ele é um psicopata. Ele mata quem ele acha que ele deve matar. Tudo porque ele ama a Beck. Então ele faria tudo por você. É isso que ele fala pra Beck. Eu faria tudo por você. Esse cachorro não tem vergonha na cara, gente. Isso é uma câmera. Isso é meu canal. E você está roubando 15 segundos do meu canal pra aparecer aqui. Você tem que pagar por isso. Você não aparece de graça, não. Enfim, a série gira em torno disso, do relacionamento dos dois, e mostra essa questão de relacionamento abusivo, essa questão de machismo, enfim. Mais essas questões. E agora vai ter a segunda temporada, onde a Candace supostamente vai se vingar. Então eu não posso falar muito do que esperar da série, que eu não sei o que vai acontecer. Mas é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre Bird Box, que também é Bird Box não é uma série, é um filme. Que eu gostei, mas eu também não achei tudo isso, né? Eu assisti, achei legal, mas... Enfim, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre. É isso, eu espero que você tenha gostado, tá? Se você quiser me stalkear, eu não me importo. Não, peraí. Não é pra ser um stalker e me matar também, não. Mas se você quiser só olhar minhas redes sociais aqui, ó. Isso você pode fazer, isso eu não vou me importar, tá? Inclusive, se você for algum patrocinador, aproveite esse momento, né? Que eu preciso. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve virão mais vídeos aqui pro canal. Um feliz ano novo e tchau! One, get rid of a body. The things you do for love. Are you watching me? Maybe. Uh-oh. Stalker.